Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Comécast edição Conebra. E agora eu tô aqui com a Lu Vaz, que é comunicadora, que também é podcaster. Vamos ter uma troca bem positiva, bem maravilhosa. E ela trabalha com desenvolvimento de liderança. Então vamos falar um pouquinho sobre você. Eu quero te agradecer pela sua presença aqui no Comécast. Vinda de Brasília, uma cidade que eu amo, sempre que posso, estou na sua cidade. Então conta pra gente o que é que você tá achando, o que que você acha desses movimentos aqui acontecerem mais perto da gente no Centro-Oeste? Que maravilha, gente. Prazer imenso estar aqui no ColmeiaCast com vocês, nessa maravilhosa da Camila. Falar um pouquinho, para mim, essa experiência de estar no Conebra pela segunda vez. Eu estive aqui no Conebra em 2024, falando sobre redução de turnover, e hoje eu estou mais falando sobre gestão de alto impacto. Tem sido uma experiência maravilhosa e eu fiquei super grata também de estar em Goiânia, essa terra maravilhosa do sertanejo que eu amo. Eu venho a Goiânia sempre que posso, porque amo música sertaneja e me sinto aqui em casa. Que maravilha, seja muito bem-vinda sempre. E, Lu, conta um pouquinho pra gente dentro da sua trajetória, que dentro do seu caminho levou você aí para esse trabalho de desenvolver líderes? Comecei a desenvolver, na verdade, a mim mesma, Camila, por uma doença emocional. Eu fiquei aos 30 anos, eu me senti assim, verdadeiramente dentro de um fundo do poço, né? Além da doença emocional, eu tinha até pensamento suicida, por sentimentos de rejeição. E esse sentimento vinha muito do meu perfil comportamental, porque eu sou dominante puro alto e não sabia lidar com pessoas. Era algo que eu tinha muito dificuldade, uma comunicação muito agressiva, muito reativa. E aí foi quando eu, graças a Deus, descobri a Febracis, fui fazer coach, master coach, fiz análise de perfil comportamental e entendi tudo. E o autoconhecimento, ele nos liberta, porque ele nos traz a consciência de onde eu estou e para onde eu quero ir. E aí foi ali que eu descobri, eu precisava trabalhar com mulheres para tirar da minha vida a rejeição da minha mãe. Então eu desenvolvi, idealizei o projeto Mulheres Independentes Brasil e comecei a liderar mulheres. E nada melhor do que uma comunicação empática, simpática e uma comunicação afetiva para ser uma boa líder. É muito interessante você trazer isso, porque às vezes a gente acha que uma pessoa dominante, que é uma pessoa mais enérgica, eh, talvez essa pessoa, sem uma lapidação, ela acaba sendo essa pessoa, como você disse, né, reativa, às vezes com uma comunicação mais truncada, mais grossa, mas o quanto essa dominante, quando lapidada, ela tem essa força realmente da liderança, do direcionamento, de levar alguém para cima. Exatamente, o dominante puro, ele acaba, sem ele estar lapidado, ele acaba tendo o sentimento muito da rejeição, né. E os rótulos que vêm: "Ah, a pessoa é doida, a pessoa é desequilibrada", porque a pessoa é muito objetiva, porque a pessoa às vezes realmente tem uma comunicação reativa agressiva. E se não for lapidada, acontece isso mesmo. Mas quando se tem esse autoconhecimento e pega as habilidades ali naturais, já pronta do perfil dominante, que é muita execução, ele tem muita iniciativa, ele faz acontecer e lapida isso e traz também ali um pouquinho de influência, da empatia, da simpatia, nada melhor do que uma consciência. Ontem na minha palestra eu falei muito sobre os 6 níveis da consciência, e o ponto de partida para qualquer desenvolvimento humano é a consciência. Onde eu estou? Onde eu estou errando? Por que que isso acontece? Ao invés de a gente trazer e aceitar os rótulos de que eu sou doida, de que eu sou desequilibrada, fala: "Não, mas espera aí, por que que eu sou assim? Por que que eu posso fazer para deixar de ser assim?". Isso que é o mais importante. E acho muito interessante, esse ponto de partida da consciência mesmo, né, porque daí a gente vai para dentro, vai olhar para si, e mesmo que hajam os julgamentos, saber ouvi-los sem se colocar no lugar de vítima, para Exatamente. poder realmente compreender o que que o outro está querendo me dizer. Por que que tá vindo esse barulho, né, o que que esse barulho quer me dizer? E infelizmente muitas vezes as pessoas, elas vão para essa capa da vítima. Pega essa força, reduz e vira o coitado. E eu te confesso que eu fui essa. Eu vivenciei muito, a autorresponsabilidade é tudo. E quando a gente não tem consciência, a gente acaba buscando a justificativa dos nossos erros, da nossa rejeição. Por que que a pessoa não tá perto? Por que que a pessoa se ausentou de estar próxima a mim? Porque sou eu a responsável. Comunicação é tudo. E quando você não está pronto
para a percepção do outro, né, a gente fala muito em comunicação intencional. E ontem também eu falei isso na minha palestra. A intenção é igual à percepção? Não é. A minha intenção está distante do que você percebe sobre mim. A minha intenção, a sua percepção ela é muito mais ligada à minha presença. O que que de fato eu comuniquei para você? Às vezes eu tenho uma intenção e nós nunca sabemos, gente, quem realmente nós somos. Nós somos muito mais o que os outros veem na gente do que realmente o que a gente é. E é muito importante consciência nesse processo, porque as pessoas, às vezes, elas desejam uma mudança na própria vida, elas querem que tudo ao redor mude, mas elas não conseguem voltar essa atenção para si e entender que elas são as protagonistas da própria vida e que aquela mudança tem que partir da mudança interna. E aí sim o externo muda. Exatamente. Quando a gente muda, tudo muda em volta. Não tem como uma pessoa falar com agressividade com você e você parar para ouvir essa pessoa, olhar no olho dela, falar: "Pode repetir?", baixinho, com tom empático, a pessoa vai cair por terra. Ela vai voltar com outro tom de voz. E você, que é uma pessoa que desenvolve liderança, você acha que a liderança, ela é um dom nato ou é possível desenvolver essa habilidade? Desenvolve, com certeza. Eu não era líder jamais, eu era rejeitada. As pessoas eu chegava, eu não dava bom dia, eu não dava boa tarde, eu não me aproximava de ninguém, não tinha um sorriso, né. E a liderança, ela começa no sorriso que você dá para alguém. A pessoa já é a primeira comunicação empática. Então a liderança ela é desenvolvida, são as habilidades que você pode trabalhar sim, você e o líder, ele tem que ter entusiasmo, ele tem que ter simpatia, ele tem que ter exemplo. Não tem um líder, um gestor dentro da empresa, que ele fala assim: "Eu quero que meus funcionários sejam assim", sendo que ele não está sendo. Então é o seu próprio exemplo líder, do gestor, é o que o gestor faz, são as ações, né, se o gestor fala: "Ah, eu sou enrolado demais, eu deixo as minhas coisas tudo fica para depois". Como é que seu colaborador vai fazer na hora que você pede para ele fazer, se você próprio está dizendo que você também é enrolado? Então a gente começa assim, o líder ele tem que ter essa percepção de tudo que tem ali dentro, em volta, não no corporativo, ele tem que dominar, ele tem que saber fazer, saber delegar, saber acompanhar, mas estar pronto para dizer: "Eu faço com maestria. Se eu faço com excelência, o meu colaborador também vai fazer com excelência". E eu achei interessante você falar essa parte do desenvolvimento também no sentido assim, apesar de hoje, né, a gente já ter mudado muito essa visão do líder, de ser essa pessoa que é o exemplo, que tá junto, que motiva, que lidera de um lugar, assim, inspiracional, mas ainda existe a visão de que o líder é um chefe. E o chefe, ele tá naquele lugar ali de às vezes, ser uma pessoa ruim, ser uma pessoa que vai te chicotear, que vai te punir, né. E você percebe que ainda existe essa confusão e como que você faz para desmistificar isso com os seus clientes? Comunicação. É o tom da voz que você fala. É claro que eu sou uma pessoa muito ainda formal e eu vejo ainda as corporações, as organizações ainda assim meio vertical. Muito se fala que hoje nós temos essa gestão horizontal, por causa da geração Z que está chegando, que não quer ser subordinada de jeito nenhum, mas tudo é o como você mostra para essa geração, para esse time, a sua liderança. Então tem o momento sim de ter o tom firme da voz e tem o momento de realmente você ouvir, né, e a principal habilidade de um bom líder, de um bom gestor, a comunicação é a audição. É o ouvir até o final, é o ouvir com empatia, é o ouvir com flexibilidade. Será também que esse colaborador seu não tem muito a agregar? E não se posicionar com essa firmeza, mas ter um tom firme quando você está ali como sendo o líder. O líder ainda tem que ter essa postura. Eu sou o líder e o meu colaborador tem momentos que ele vai ter que ouvir, aí é ele que vai ter que me ouvir até o final. Tem que ter o posicionamento, mais assertivo, um posicionamento firme também. Eu penso dessa forma. E você acha que ainda existe uma dificuldade, assim, nessa liderança, né, nas pessoas que buscam esse desenvolvimento de liderança, entender que eles também estão ali para desenvolver pessoas? Sim, a maioria. O maior gargalo, e toda empresa que eu chego no corporativo, Camila, o problema maior está no gestor. Porque nós estamos vindo aonde o
o gestor mandava, né, tem aqui o ditado: "Manda quem pode, obedece quem tem juízo". Então a gente ainda tem essa mentalidade. A gente quer os líderes, os gestores que estão nessa faixa etária aí de 50 anos, que já são bem-sucedidos e que se adaptaram a uma rotina aonde o chefe mandava. Então eles têm essa dificuldade e hoje nós temos o time, essa geração Z, geração Y, eles não estão prontos para acatar eu manda quem pode, obedece quem tem juízo, não existe isso mais e não vai existir. Então tem que ter uma cultura organizacional muito fortalecida. E como as empresas vão lá, constroem uma cultura, tem a missão, tem a visão, tem os valores, mas fica lá no papel, lá no PDF. Não desenvolve isso na rotina. Então qual é a minha função hoje principal? Fazer com que essa cultura seja realmente estabelecida, implementada e acatada pelos seus colaboradores, mas tem que ser através da persuasão. Eles que têm que acordar que se seguir aquela rotina, se seguir o que está proposto ali, que faz sentido para a empresa. Como a gente consegue um time desse? Contratação assertiva. É você já deixar claro na contratação do seu colaborador: olha, a nossa cultura é essa, faz sentido para você vir trabalhar aqui comigo? E entrar nessa rotina e padronizar essa rotina aqui no nosso trabalho? Então seria basicamente isso. E eu acho muito interessante também, porque é muito diferente, assim, ainda, né, é óbvio, a gente tem essas pessoas que estão na busca hoje, não por uma pessoa que mande, mas por uma pessoa que direcione. Mas você também concorda que ainda existem pessoas que precisam da figura do chefe? Sim. E o quanto essas pessoas também deixam de crescer e se paralisam nesse lugar ali de subordinado mesmo? É, porque nós temos vários perfis comportamentais, né, a gente estava até falando aqui, eu sou dominante puro, eu sou uma pessoa que realmente não gosto muito da subordinação, não faz parte, tanto é que eu nunca trabalhei como subordinada, sempre fui empresária e sempre fui empreendedora. Mas nós temos o perfil que ele precisa ter clareza de qual é a função dele, das tarefas dele, ele gosta de ser coordenado nos mínimos detalhes, para que ele possa fazer uma entrega de excelência. E esse perfil ele é maravilhoso, mas se você não tiver clareza no que ele precisa fazer, prazo de entrega, você vai delegar alguma tarefa para um estável, por exemplo. Você tem que dizer: "Olha, amanhã às 9 horas da manhã eu preciso desse relatório pronto, nele eu preciso que conste 10 dos nossos melhores clientes", e é o re a o comando tem que ter muita clareza com detalhes, para que ele vá cumprir, vai cumprir com excelência. Porque senão ele não vai nem entender o que você pediu e também não vai te perguntar. E aí o resultado vai vir na hora do ali final, não vai ter aquela demanda atendida. E quando você começa a desenvolver uma pessoa, qual que é a principal mudança que você observa nos resultados dessa pessoa? Nível de consciência. Qual era a consciência quando nós começamos isso? E outra, tem métrica. Métrica através de avaliação mesmo. Se é aí depende qual é o desenvolvimento. É emocional? Então vem aqui, vamos trabalhar. O que que hoje te prende? São as suas crenças? O que que você acredita? São suas verdades? São suas dores emocionais? Se há primeiro, dificilmente a pessoa que tem uma dor emocional muito grande, Camila, ela se abre com você. A partir do momento que ela já falou com você sobre aquela dor 2, 3, 4 vezes, a mente já leu que aquilo lá não é mais dor. É impressionante, que a gente guarda, porque a gente não verbaliza, porque a gente não coloca para fora. Enquanto está aqui, e aí se é no profissional, é métrica mesmo. Qual é a planilha que você não conseguia fazer? Você consegue fazer isso hoje? Então vamos cá, faz e me entrega tal planilha. Então, tudo tem métrica, tudo tem como você avaliar se está mudado, se houve a mudança, se houve a transformação. Como é que está a consciência dessa pessoa hoje? Qual o nível? É um nível já de transformação? É um nível já de unidade, de um todo, de um transbordo? Ou eu ainda estou naquela mentalidade escassa, naquela mentalidade de que só eu, naquele controle, que só eu fazendo que dá certo? Então esse desenvolvimento ele é métrico. E é interessante, Lu, porque o ser humano, ele é adaptável para qualquer situação. Ele se adapta. Às vezes dá uma sofridinha ali, mas se adapta. E como que você percebe o estímulo dessa pessoa, às vezes, que precisa mudar, mas que está adaptada, que às vezes reclama da vida, mas não dá um passo, né. Eu vou te pedir até, assim, para você deixar isso como um recado, porque a gente já está com o tempo aqui um pouco corrido, mas dá um recado para essa pessoa adaptada.
para a gente poder tentar despertar ali essa consciência para essa pessoa buscar uma transformação, desenvolver essa liderança ou que seja o líder que vai desenvolver os seus colaboradores? Então, a primeira coisa, gente, se você está tendo resultados negativos, se você está patinando, se você está estagnado, muita gente chama de zona de conforto. Eu falo que é uma zona de estagnação, porque não tem conforto nenhum em não ter resultado positivo, e não crescer, e não subir o nível. Então, gente, não existe nada do que exercício rotineiro. Do mesmo jeito que você criou hábitos ruins, hábitos negativos, você tem a mesma capacidade de criar hábitos positivos. Eu sempre falo, a empresa que fala que não tem cultura, ela não tem cultura positiva. Mas os resultados negativos já é uma cultura. Então, a mesma coisa, você faz exercícios rotineiros de mentalização do que você deseja, você atrai sempre o que você joga para o universo, volta para você. Então, é esse exercício do rotineiro de falar, de verbalizar em voz alta o que você deseja se transformar. Eu quero ser uma pessoa mais constante, eu quero ser uma pessoa mais disciplinada, eu quero ter mais foco. Fala isso para você mesmo. E é claro, coloca no papel, gente, começa a agir. Nada muda sem ação. Maravilhosa, Lu, adorei te conhecer. Adorei conhecer melhor o seu trabalho e espero que tenhamos oportunidades de conversar por um tempo maior. Quem sabe você venha a Goiânia participar de um episódio com a gente no estúdio, porque a gente pode conversar 1h30, 2 horas, o tempo é infinito para nós no estúdio. Vai ser um prazer, muito obrigada pela oportunidade, também pela oportunidade de estar no Conebra, e é só fazer o convite que eu estarei contigo. Maravilhosa, muitíssimo obrigada. E ó, para você que está assistindo a gente, já pula para o próximo episódio que tem mais conteúdo de valor e conhecimento para compartilhar com vocês. Tchau!